pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos e agora nós estamos na semana 2. Nós vamos falar sobre constituição da matéria. Nós vamos desde o início do desenvolvimento, relembrar o conteúdo que nós vimos lá no primeiro ano, onde a gente estudou modelo atômico, depois estrutura atômica e a organização dos elementos que foram sendo descobertos na nossa tabela periódica. Então, vamos lá, pessoal. Mas antes da gente ir para a nossa aula, peço aí você, se não está inscrito ainda aí no nosso canal, se inscreva, pessoal. E também, ao se inscrever, ative o sininho para que sempre tendo aula nova no canal, você é notificado. E também, uma informação legal. Todas as nossas novidades, projetos, cronograma de postagem de aula, informações educacionais, todas estão lá no nosso Instagram. Então, nos siga lá, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, nós vamos aqui recordar rapidamente sobre modelos atômicos. Mas lembrando, se você não está recordando esse conteúdo que nós vimos no PET do ano passado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links sobre as aulas que nós vimos de modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford, de Bohr. Depois a gente viu de forma detalhada a estrutura do átomo e a gente viu também de forma detalhada a organização dos elementos químicos na tabela periódica e as propriedades periódicas. Todos esses conhecimentos, eu acredito que estão aí envolvidos 2 volumes do PET do ano passado, então a gente vai recordar em uma única aula. Então, lembrem-se, gente, é muito importante vocês dominarem todos esses conteúdos, porque o conteúdo de química, ele é acumulativo, certo? Os conceitos que a gente vai entender mais à frente são dependentes dos conceitos aqui da base do estudo, principalmente da constituição da matéria, certinho? Então, vamos aqui recordar rapidamente. Dalton, gente, ele afirmava que o modelo atômico ele era indivisível, indestrutível, intransformável e era uma esfera maciça, neutra, sem carga. Depois veio Thomson com seus experimentos em ampolas de Crookes e ele notou que quando colocava, independente do gás que se colocava dentro dessa ampola de vidro, sob vácuo, baixa pressão e alta voltagem, produzia-se um feixe luminoso. E esse feixe luminoso, ele concluiu que possuía carga e massa. Possuía massa porque se colocasse aqui uma ventoinha nesse caminho desse feixe luminoso, essa ventoinha, ela se movimentava. Logo, se fosse apenas luz, não iria movimentar. Como movimenta, quer dizer que possui massa. E quando colocado aqui esse feixe luminoso entre um campo elétrico, o feixe luminoso se desviava no sentido, do lado positivo, ou seja, esse feixe luminoso, se estava sendo atraído pela placa, pelo polo positivo, significava que essa espécie tinha carga negativa. Então, com esse experimento aqui da ampola de Crookes, Thomson viu que, na verdade, o átomo ele era constituído de subpartículas, carregadas umas positivamente e outras negativamente. Claro, gente, que o estudo dele não foi só com a ampola de Crookes, ele teve outros experimentos embasados também e ele concluiu, segundo ele, o modelo dele, que o átomo era uma esfera, sim, densa, positiva, com elétrons incrustados. E aí, mesma quantidade de prótons seria de elétrons, porque o átomo, no final, estaria neutro, certo? Veio Rutherford com seu experimento, onde ele irradiou uma fina camada de ouro, uma placa aqui fina de ouro, e ele bombardeou essa placa.
Ele notou que no seu experimento a maior parte dessa radiação, que era uma radiação positiva, ela passou por essa placa. Algumas outras desviaram e uma pequena parte voltou, certo? Então, ele concluiu que, na verdade, o átomo não era denso, né, conforme Thomson afirmava. Na verdade, ele propôs que o átomo seria em duas regiões específicas, o átomo teria duas regiões específicas, uma pequena e muito densa, onde estariam as cargas positivas, que por isso que essa radiação que também era positiva, ela voltava e algumas sofriam desvio, e a sua maior parte era por espaços vazios onde estariam os elétrons, que foi denominado de eletrosfera, e essa parte central aqui com toda a maior parte da massa seria o núcleo. Só que algumas coisas o Rutherford não conseguia explicar. Então veio o Bohr e complementou o seu modelo, que na verdade a eletrosfera ela não era desordenada, ela na verdade ela era dividida em níveis de energia. E assim, os elétrons, de acordo com a sua energia, estariam encontrados em cada um desses níveis, certinho? E foi esse o desenvolvimento de Rutherford Bohr. Para o modelo atômico atual, existem, claro, tantos outros estudos, cálculos matemáticos, contribuição da física quântica, até chegar no modelo atômico atual. Mas para nós aqui do ensino médio, o que a gente precisa saber? Que o átomo ele é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera estão os elétrons. No núcleo, pessoal, estão as partículas de maior massa. Por que eu tô falando isso? Olha aqui, pessoal, a massa das partículas, né, das subpartículas que constituem aqui o átomo, nós temos o próton, que é o positivo de símbolo P, que está no núcleo. E a massa dele é na ordem aqui, ó, gente, de menos 27. A mesma ordem da massa do nêutron. Só que a ordem aqui, ó, da massa do elétron, ela é aqui na ordem de 10 a 4 vezes menor. Ou seja, a massa do elétron, gente, é muito, muito pequenininha quando a gente leva em consideração aqui a massa do núcleo, ok? Então, por isso que toda vez que nós falamos de massa de um átomo, em que nós simbolizamos pelo A, então a gente vai ver que é o número de massa, ele é definido como número de prótons mais número de nêutrons. A gente, na verdade, despreza aqui o número de elétrons, na verdade, não o número de elétrons, a massa do elétron, para quantificar aqui a massa do átomo, porque é muito pequenininho. Lembrando que o elétron está na eletrosfera, tem carga negativa e o símbolo é E-. E o nêutron não possui carga, tá bom? Então, algumas definições são muito importantes. O que é número atômico? Sempre, pessoal, o número atômico, que é simbolizado por Z, ele é igual ao número de prótons, tá bom? E o que é um elemento químico? Elemento químico será, né, o conjunto de átomos que terão o mesmo número atômico. E aqueles elementos que possuem número atômico diferente, ou seja, número de prótons diferente, serão de elementos diferentes. Como que nós representamos um átomo neutro? Pelo símbolo do elemento, abaixo nós representamos pelo número atômico e em cima é o número de massa, ok? O número de massa pode estar tanto do lado esquerdo quanto do direito. Porém, quando nós representarmos um íon, nós temos que representar a carga desse íon. Íon, gente, é uma espécie que vai ganhar ou perder elétrons e, por isso, ela vai estar carregada, vai ter uma carga. Então, número atômico, número de massa e a carga. O que é número de massa, pessoal? Número de massa é dada pela quantidade de prótons que a gente determinou aqui que Z é igual a P, mas a gente também pode ter a equação A é igual a P mais N, ok? Isso também está correto. Certinho, pessoal? Vamos então fazer algumas atividades? Vamos lá.
Complete as frases a seguir explicando como os experimentos contribuíram para a elaboração de um determinado modelo atômico. Então, gente, o experimento de raios catódicos, que foi lá o experimento com a ampola de Crookes, realizada por Thomson, revelou que... O que o experimento revelou, gente? A gente acabou de falar, né? Ele revelou que o átomo ele é sim divisível, contrariando, na verdade, um dos postulados de Dalton, que ele afirmava que o átomo era indivisível. Na verdade, Thomson provou que, na verdade, ele era divisível. E em subpartículas carregadas. A existência de partículas carregadas negativamente, que é uma espécie, né, muito menor e mais leve que o átomo, que é o elétron, e uma partícula 1836 vezes mais pesada que o elétron e de natureza positiva, que é o próton. Certinho? Então, tá aqui uma proposta que eu completei aqui a frase. Vocês podem completar de acordo com o que vocês lembram da aula que vocês viram novamente. Então, fica livre aqui, tá bom? Rutherford e seus colaboradores bombardearam com partícula alfa, que é uma partícula positiva, né? Que é uma radiação positiva, uma fina folha de ouro, a fim de determinar o desvio que tal partícula teria ao colidir com os átomos de ouro. Para sua surpresa, grande parcela das partículas alfa incididas na lâmina de ouro atravessaram sem sofrer desvio algum. Outras atravessavam a lâmina e tinham seu percurso desviado, e uma pequena quantidade de partículas colidia na lâmina e voltava, não conseguindo atravessá-la. O experimento realizado por Rutherford provou que o átomo não é maciço, ok? Há prevalência de espaços vazios, que esses espaços vazios é na região da eletrosfera. Na parte central do átomo está concentrada praticamente toda a massa do átomo e contém partículas de carga positiva. Lembrando, gente, que aqui no modelo de Rutherford ele não tinha conhecimento dos nêutrons ainda, tá bom? Foi um outro colaborador, um outro cientista, entre o modelo de Rutherford até o Bohr, que descobriu o nêutron, tá bom? O átomo seria dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, e a eletrosfera é uma região onde se encontram os elétrons, os quais possuem carga negativa e estão orbitando em torno do núcleo, ok? Como se fossem planetas em torno do Sol. Por isso que o modelo atômico de Rutherford é conhecido como modelo planetário. Já o núcleo é uma região onde se encontram os prótons, os quais possuem carga positiva. Então, gente, esse complete a frase aqui, nossa, virou um texto, né? Mas aí tá tudo completinho, todas as informações a respeito do modelo de Rutherford, certinho? Vamos então para a atividade 2. Considere os íons. Então, pessoal, o que são íons? São espécies carregadas, seja positivamente ou negativamente. Espécie carregada positivamente é o que, gente? É cátion. E espécie carregada negativamente é ânion, ok? É correto afirmar que o ânion A, não é ânion não, gente, é o quê? É cátion. Tá errado aqui, ó. Então, essa já não é afirmativa. O cátion Z, gente, não é cátion, é ânion. Então, tá errado também a letra B. Íon A, ok. Possui massa atômica igual a 38. Gente, 38 aqui, ó. Sim, o que a gente representa embaixo? É o Z, é o número atômico, né? Então, 38 não é massa. A massa é 87. 38 é um número atômico. E também tá errado. O ânion Z, ok, é ânion, tem 36 elétrons. Bom, se fosse um átomo neutro, o número de prótons seria igual ao número de elétrons, que igual seria um número atômico, que seria 33. Mas se tá carga 3 menos, quer dizer que ganhou 3 elétrons. Então, tinha 33 neutro, ganhou 3, ficou 36. Gente, letra B tá corretinha. Resposta. Tá falando que o cátion A tem 40 prótons. Cátion A tem 38 prótons.
Então, confirmamos aqui a atividade 2, letra D. Atividade 3. O fenômeno da luminescência é observado em interruptores de luz, brinquedos, pulseiras, entre outros. O que ocorre é um processo de excitação eletrônica, seguido da emissão de luz na faixa do espectro visível. Dentre as alternativas a seguir, qual modelo atômico é capaz de explicar tal fenômeno? Então, gente, o fenômeno é: o átomo ele absorve energia, então o elétron absorve energia. Quando ele absorve energia, ele muda de nível energético, indo para um nível energético mais externo. E ao retornar o seu nível de origem, ele tem que liberar essa energia que ele recebeu, ok? Quando ele recebe essa energia, ele fica excitado, indo para o nível de energia mais externo. Quando ele retorna ao seu estado fundamental, ele libera essa energia na forma de fóton. O modelo atômico que explica esse fato, onde tem níveis de energia, é o modelo atômico de Bohr, certinho? Então, atividade 3, letra B. Certo? Vamos continuar. Pessoal, agora a gente vai dar aqui uma olhadinha rapidinho em tabela periódica. Eu não vou aqui demorar muito no conteúdo, porque é uma revisão do PET do ano passado, é a revisão do primeiro ano. A tabela periódica, gente, é um instrumento que nós vamos utilizar para o resto do nosso estudo aqui na química, tá bom? Então, é muito importante você conhecer como é essa distribuição, a classificação dos elementos, como retirar as informações da tabela, tudo isso tá detalhado no link aqui abaixo na descrição sobre tabela periódica, tá bom? Então, vamos aqui já nas atividades e na atividade a gente recorda um pouquinho desse conteúdo de tabela periódica. Lembrando que toda vez que você falar de tabela periódica, você tem que ter ciência dessa organização dos elementos e das propriedades periódicas, ok? Então, vamos lá. Para a atividade 4, que vai falar exatamente das propriedades periódicas. Descreva os conceitos das propriedades periódicas. E na imagem de cada uma dessas propriedades abaixo, use seta para indicar o comportamento delas nos períodos e nas colunas da tabela periódica. Bom, pessoal, no link aqui de propriedades periódicas tá explicado lindamente essa parte do conteúdo teórico. É muito importante, tá bom, pessoal? Então, por favor, se você não lembra, volta, pega esse link aqui que tá embaixo na descrição do canal e veja novamente essa aula que foi do PET do ano passado, tá bom? Então, vamos lá. O que é raio atômico, gente? O que é raio? Raio não é o tamanho do centro, por exemplo, um raio de uma esfera. É o tamanho do centro até o limite, até a superfície, certo? A mesma coisa para um átomo. Então, a gente, na verdade, não é possível medir do centro do átomo até a sua camada, né, inferior, para ver o seu tamanho. Na verdade, é medido ali, ó, gente, a distância entre dois núcleos, que aí você tem, na verdade, uma distância de 2 raios, e aí você faz uma média e encontra o raio atômico. É assim que é medido o raio, até de forma experimental. Então, o raio corresponde à metade da distância entre dois núcleos de átomos vizinhos, sendo expressos da seguinte maneira: o raio é igual ao diâmetro internuclear por 2, ok? E aí, gente, como é o comportamento dessa propriedade periódica raio atômica? Em relação, gente, às colunas, o raio aumenta de cima para baixo, porque quanto maior é o período, maior são os níveis de energia, então maior vai ser o átomo, ok? E no comportamento no mesmo período, ele aumenta, né, gente, da direita para a esquerda, certinho? E aí essa explicação vai estar lá direitinho na aula teórica. Então, você tem que voltar se não lembra, tá bom? O que é energia de ionização, gente? É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no seu estado fundamental e gasoso. Então, gente, quanto mais externo tiver esse elétron,
Quanto mais longe do núcleo tiver esse elétron, menor é a atração do núcleo por esse elétron. Do próton, né, a atração entre carga positiva e negativa, quanto maior for o átomo, menos atração, né, menos força tem. Então, é mais fácil de retirar esse elétron. Então, nós falamos até que a energia de ionização é uma propriedade periódica inversa ao tamanho do átomo. Então, se o raio ele aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda, a energia de ionização aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita, ok? São propriedades que têm comportamentos inversos. Agora, gente, o que é afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica, ela é energia liberada na adição de um elétron em um átomo no seu estado fundamental gasoso. Então, vamos aqui avaliar. Quanto menor for o raio, o comportamento de menor raio, isso vai significar que você precisa de mais energia para retirar o elétron. Só que em contrapartida, se você, no lugar de retirar, fornecer elétron, esse átomo ele vai se tornar estável. Então, por isso, quanto menor o raio, maior vai ser essa afinidade eletrônica. E no mesmo sentido, a eletronegatividade tem o mesmo comportamento. Por quê? Porque é a energia que vai ser liberada na adição de um elétron quando o átomo estiver no seu estado fundamental e gasoso. Então, a afinidade, quanto maior for a afinidade daquele átomo por elétron, mais eletronegativo vai ser aquele átomo, certinho? Quanto maior a afinidade eletrônica do átomo, mais eletronegativo ele será. Então, são comportamentos aqui que vão aumentar da esquerda para a direita, de baixo para cima. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tranquilo? Então, gente, são conceitos extremamente importantes de propriedades periódicas. Retorne na aula teórica e veja esse conteúdo, certinho? Vamos para a última atividade aqui. É uma atividade que, na verdade, ela é referente à organização dos elementos, a classificação desses elementos na tabela periódica. Então, vamos lá, ó. Letra A. O elemento oxigênio possui 8 elétrons distribuídos em duas camadas eletrônicas, K e L. Então, gente, o elemento oxigênio, ele tá bem aqui, ó. É um elemento, gente, de número atômico 8. Então, se número atômico é 8, tem 8 elétrons e 8 prótons. Então, tá correto aqui. Como é um elemento que está no segundo período, ou seja, tem o nível K e L. Então, essa alternativa ela está correta. A gente até chega na resposta. Vamos aqui identificar o erro das demais alternativas. Então, vamos lá. O sódio é um metal de transição. Opa, já parou aí? Tá errado. Por quê? O sódio, gente, está aqui, ó. Ele é um elemento representativo, não é mesmo? Então, vamos, já achamos o erro. Letra C. Os metais alcalinos terrosos recebem esse nome por serem pouco reativos com terra. Ai, pessoal, o terroso aqui não tem nada a ver com terra, tá bom? Então, sem comentários aqui. Letra D. A platina é um metal de transição interna. Gente, onde que tá a platina? Tá aqui, ó. A platina não é um metal de transição interna. Metais de transição interna são esses aqui, ó, que estão até representados fora da tabela periódica. A platina, pessoal, é um metal de transição externa. Então, também tá errado. E os elementos das colunas de 3 a 12, então de 3 a 12, são elementos representativos? São elementos de transição. Representativos é coluna 1, 2, de 13 a 18. Certinho? Então, nós fechamos com muito sucesso essa semana 2. Eu espero vocês e aguardo vocês na semana 3, tá bom? Se gostou, deixa o like. Se teve dúvida, comentário. Tchauzinho, pessoal!